embora relativa a 2020, da Assembleia da República, e que diz muito da pessoa que teve a amabilidade de se deslocar aqui à região, entre tantos e tantos afazeres que tem e tantas responsabilidades que tem vindo a assumir, para estar hoje aqui conosco e nos falar de da nossa primeira área-chave, sobre o reforço da equidade e da inclusão na educação. Sr. Professor, muito obrigada. Obrigado. Se ficarem mais para lá, eu falo sem máscara. Só um bocadinho. Só um bocadinho. Não, por causa das... Eu ainda não aprendi a fazer conferências de máscara. A última vez que usei máscara foi para assaltar um banco. Muito bom dia. Bom dia a todos. Eu queria cumprimentar o Sr. Diretor Regional, queria cumprimentar a doutora Elsa Freitas e por trás destas pessoas, todas as pessoas que estiveram na concepção deste projeto que nos junta hoje, aqui. Queria cumprimentar os representantes das escolas, das 4 escolas, são os Cristóvão, os Colombos, os Bartolomeus Dias, os Fernão Magalhães, os Vascos da Gama, do Erasmus+, as pessoas que estão a desbravar o caminho, e ouvimos aqui dizer, muita gente vai aprender com a vossa experiência, muita gente vai aprender com a vossa experiência, com as vossas turras, com os vossos caminhos, muita gente vai aprender. E, portanto, queria cumprimentar a Escola de Porto Cruz, queria cumprimentar a Escola de Santo António Corral das Freiras, nacionalmente conhecida, a Escola Bartolomeu Prestrelo e a Escola de Porto Muniz, e dizer que estou muito satisfeito de estar aqui a falar convosco. Hoje mesmo, de manhã, estava a ler um artigo do Dr. Luís Borges, um neuropediatra de Coimbra, e ele dizia: é preciso que a nossa escola continue a ser um lugar de alegria. E é interessante como é que ele colocou isto, não é? Porque nós sempre pensamos que a escola está ligada ao futuro, está ligada às crianças, está ligada aos projetos. E ele teve esta intuição, que é uma intuição que talvez muitos de nós comecemos a ter, que às vezes nós olhamos para a escola como o problema. O que é que isto vai ser? Epá, que grande problema. Como é que vamos resolver isto? E eu acho que nós estamos a perder às vezes esta ideia da escola como um lugar positivo, como um lugar de futuro e, por que não, como um lugar alegre. E eu penso que talvez tudo o que nós façamos em educação procure resgatar esta ideia. Resgatar a ideia da escola como lugar de futuro. Se a escola não for um lugar de futuro, é um lugar de quê? Se a escola não for um lugar de alegria, é um lugar de quê? E eu penso que todos os projetos que nós desenvolvemos são instrumentais. Nenhum projeto que nós desenvolvemos é um fim em si próprio. Tudo o que nós desenvolvemos, seja qual for o projeto, seja do digital, seja da inclusão, seja do que for, tudo isto são projetos instrumentais para levar às nossas escolas, ou para não deixar fugir das nossas escolas, o que elas sempre devem ter sido: lugares positivos, lugares de futuro e lugares alegres. E é neste contexto que eu olho para o projeto Minerva, que eu olho para o projeto Competências, que eu olho para todos os projetos que nós desenvolvemos até agora, e que olho também para o projeto Erasmus. Olho para o projeto Erasmus+, como se fosse esta contribuição. Gostei de ver na nuvem de palavras que a doutora Elsa Freitas colocou ali, a palavra colaborar muito bem posta. Não sei se viram, era a que estava mais vestida de domingo, estava assim mais... E eu achei muito interessante aquilo. Aliás, não vi lá a inclusão, porque não percebi isso. Não vi lá a inclusão, eu até pensei, se calhar desconvidaram-me. Porque se não tiver lá a inclusão, será que ainda faz sentido eu lá ir? Não tinha inclusão, mas tinha colaborar em letras grandes. E um segundo ponto que eu gostava de deixar convosco é que eu penso que nada pode ser desenvolvido nas escolas. Nenhum projeto que nos conduza ao futuro, à alegria, ao positivo, pode ser desenvolvido na escola sem colaboração.
É claro que todos nós vamos dizer, lá vem este tipo falar outra vez de colaboração. Estamos fartos de ouvir falar de colaboração. É verdade, estamos fartos de ouvir falar de colaboração, mas estamos fartos de não fazer colaboração também. Estamos fartos das duas coisas. Estamos fartos de ouvir falar de colaboração. Andy Hargreaves, um grande investigador das ciências da educação, falava muito da colegialidade artificial. Ele dizia que as nossas escolas estão fartas de colegialidade artificial. Quer dizer que todos nós temos reuniões que nunca mais acabam. É reuniões disto e daquilo, e esta não se pode fazer. E pergunta-se, então nós estamos todos a trabalhar em colaboração. Nem tanto. O Hargreaves dizia que há uma colegialidade artificial, quer dizer, em que nós nos reunimos, em que nós estamos juntos uns com os outros, mas que efetivamente nós não estamos dentro da perspectiva etimológica. Con labore ação. Colaboração. Con labore ação. Ação de trabalhar em conjunto. E reparem, fazer reuniões é uma coisa, colaborar é outra. Outra vez, as reuniões podem ser instrumentais para a colaboração. Mas o que é fundamental, eu não creio que nós possamos ter uma escola inclusiva sem colaboração. Eu não creio que nós possamos ter envolvimento sem colaboração. Não acredito que nós não possamos potenciar a educação sem colaboração. E talvez, lembro-me uma vez, eu estava no estrangeiro e ligaram-me de uma revista, principalmente da Visão, e que eles fazem aqueles quizzes, assim, de repente, e disseram, se o senhor tivesse uma coisa para modificar na educação, o que é que faria? Vocês imaginem, eu estava lá no meio do hotel e saí para o pequeno almoço, o que é que... É uma pergunta tipo rasteira. Se o senhor pudesse mudar alguma coisa na educação, o que é que fazia? Uma coisa só! E a primeira tentação que eu tive foi dizer assim, olha, deixe-me lavar os dentes e daqui a pouco eu falo consigo. Mas pronto, olha, está resolvido. Eu disse, se eu pudesse mudar alguma coisa na escola, eu mudava a colaboração. Isto é, eu organizava a escola para a escola ter mais colaboração. Porque talvez a colaboração seja a mãe de todos estes processos que nós estamos aqui a falar, do envolver, do incluir e do potenciar. Por aqui. Bom, já falei muito, mas isto foi só uma introdução. Imaginem a quantidade de palavras que eu dou por minuto. Eu tenho um débito extraordinário. Mas queria-vos falar muito rapidamente, ao fim e ao cabo, o tema que eu vos queria falar é como é que o programa Erasmus mais pode reforçar a inclusão e pode reforçar a equidade. Vamos lá ver. À primeira vista parece que não tem nada a ver uma coisa com outra. Uma coisa é o programa Erasmus, que é uma coisa para os miúdos se encontrarem, para os professores se encontrarem, é uma coisa para as escolas se conhecerem, e outra coisa é a inclusão. E eu vou tentar fazer esta ponte, estabelecer esta ponte entre o que é o programa Erasmus+, que vocês estão, e inclusão. E dei este título à minha intervenção, dei uma volta ao teu mundo para me encontrar comigo. É só um título de efeito, mas talvez no final nós possamos voltar a este tema. Em primeiro lugar, gostava de vos falar dois ou três aspectos sobre inclusão. Não vão ouvir uma seca sobre inclusão, todos nós já ouvimos secas sobre inclusão, mas vou-lhes falar de três aspectos que eu penso que são muito importantes hoje em dia para nós entendermos o que é a inclusão. Em primeiro lugar, em 2019, as Nações Unidas declararam que o Grupo de Trabalho sobre Direitos Humanos disse que a inclusão é um direito multiplicador. E eu penso que é muito frutuosa esta ideia da inclusão como direito multiplicador, no sentido em que se nós assegurarmos ambientes educativos nas escolas, esses ambientes educativos vão desencadear, é quase como se fosse o que se chama o efeito de dominó, não é? Vão desencadear todo um conjunto de processos que vão levar à prossecução de outros direitos. Portanto, em primeiro lugar, a inclusão é um direito multiplicador, é um direito que, ao ser assegurado, assegura, desencadeia outros direitos. Em segundo lugar, a inclusão é relativamente independente dos recursos. Eu sei que isto é muito complicado dizer isto e estou a ver
eventualmente, se nós estivéssemos sem máscara, alguns olhos e algumas bocas chispadas, dizer o quê? Inclusão sem recursos. Há uma parte da inclusão que não depende de recursos. Não há nenhum recurso que nos faça ser inclusivos. Senão era fácil, a gente comprava ou não era? Comprava esse recurso e éramos inclusivos. E, portanto, não façamos esta ligação direta entre inclusão e recursos. Nunca me ouviram dizer que não é preciso recursos para a inclusão. Claro que é. Claro que é. A nossa escola foi feita para trabalhar com alunos numa determinada faixa, não é? Quando nós pegamos nesta faixa e aumentamos a faixa, como há pouco dizia o professor Marco Gomes, quando falava que nós temos uma diversidade muito maior de alunos, quando nós aumentamos a faixa, nós precisamos de recursos que não tínhamos antes, porque os recursos que nós tínhamos antes era só para trabalhar com aquela faixa. Precisamos de recursos? Sim. Precisamos de mais recursos? Claro que sim. Mas não esqueçamos que a inclusão não é só recursos. Eu posso ter todos os recursos do mundo e posso não ter uma perspectiva inclusiva. E posso ter recursos relativamente restritos e posso estar interessado, empenhado, comprometido em desenvolver uma perspectiva inclusiva. E pensem só nisto. Muitas vezes há recursos que nós pedimos para a inclusão que não são recursos para a inclusão. Por exemplo, quando eu digo, sabe, eu tenho lá um aluno que é o diabo, aquele miúdo é o diabo, ele põe-me a cabeça em água, que desgraça, não sei, sabes o que é que eu precisava? Eu precisava era de um professor para o tirar da minha aula, estás a ver? Para ver se eu dava aula como deve ser. Isto é um recurso? É. É um recurso inclusivo? Não. Portanto, precisamos de pensar, quando pensamos em inclusão, em recursos, temos que pensar que existe uma certa, foi por isso que eu pus entre parênteses, prudentemente, os meus cabelos brancos já não me deixam ser imprudente, pus entre parênteses, independente de recursos. E o terceiro aspecto em relação à inclusão era falar-vos que a inclusão continua a ser um processo de desmontagem de barreiras à aprendizagem. Eu tenho dito repetidamente, e militado consistentemente para que as escolas façam uma reflexão sobre as barreiras à aprendizagem que existem nas escolas. Porque algumas das barreiras que nós encontramos nas escolas, que nós dizemos que existem nas escolas, são barreiras que não resistem a qualquer tipo de análise, digamos, feita por nós, por pessoas que têm cursos universitários e que têm um certo nível de reflexão. Não é? Por exemplo, quando eu digo que todas as barreiras vêm de fora da escola. Se eu perguntar assim, de repente, olha, quais são as barreiras à aprendizagem? Quais são as barreiras à aprendizagem que os alunos encontram aqui para a aprendizagem? As pessoas começam a dizer, sabe, eles vêm de meios socioeconómicos muito pobres. Alguns até vêm com fome para a escola. E isto é importante, claro que é, mas é tudo fora da escola. Nós colocamos todas as barreiras à aprendizagem fora da escola. E é interessante nós refletirmos, e dentro da escola, o que é que eu posso fazer para que essas barreiras à aprendizagem não existam, ou sejam pelo menos minimizadas? O que é que eu posso fazer para isso? E, portanto, continua a ser muito importante esta reflexão sobre o que são barreiras à aprendizagem. Porquê a inclusão? Eu costumo brincar a dizer que a inclusão lava mais branco. Eu podia dizer, mas há outros processos, porque é que vocês andam com esta mania da inclusão? Porque é que andam a desenvolver tanto estes programas de inclusão? Não só em Portugal, não só na região autónoma da Madeira, mas em todo o mundo. E eu gostava de vos avançar muito rapidamente 4 razões pelas quais nós pensamos que a inclusão é fundamental para desenvolver sistemas educativos de qualidade. Em primeiro lugar, é uma razão de desenvolvimento da criança. Nós hoje sabemos, e sabemos melhor do que antes, que as crianças precisam ser educadas em ambientes ricos e ambientes estimulantes. Sabemos disso. Nenhum de nós educaria os nossos filhos numa cave sem luz e a levar-lhe comida 2 vezes por dia, a tirar comida debaixo da porta 2 vezes por dia, não é? Pelo contrário, nós andamos com os nossos filhos ou com os nossos sobrinhos, andamos com eles de um lado para o outro para levar para o balé e para o judo e para os escuteiros e para a catequese e para tudo que houver. Ambientes ricos e estimulantes. No século passado,
desenvolveu-se uma ideia científica sobre a neuroplasticidade, que todos vocês já ouviram falar. E a neuroplasticidade tem esta pequena contribuição para o desenvolvimento, dizendo que não só o nosso cérebro organiza a nossa experiência, mas a nossa experiência organiza o nosso cérebro, o que não deixa de ser extraordinário. O conjunto de experiências motoras, sensoriais, cognitivas, sociais, todo esse conjunto de experiências organiza o nosso cérebro. E é por isso que se usa o termo neuroplasticidade, como se fala das artes plásticas, não é? As artes plásticas são aquelas que são moldáveis, que são suscetíveis de mudar, não é? O barro, o bronze, o que seja, não é? O bronze menos, o bronze é depois de fazer o barro. Mas moldar, neuroplasticidade. Em primeiro lugar, as crianças que são educadas em ambientes inclusivos são ambientes que proporcionam uma maior diversidade e ambientes mais ricos. Em segundo lugar, sabemos hoje que a inclusão proporciona melhoria do processo de aprendizagem. E vamos dizer, mas espera aí, deixa-me cá ver se eu entendo. Então eu tenho a minha sala de aulas, eu dou aulas como costumo dar, ponho-me lá agora mais miúdos, como os 2 miúdos imigrantes, vem um miúdo cigano, vem 2 miúdos com paralisia cerebral. Isto agora quer dizer que todos melhoram o processo de aprendizagem? Não. O processo de aprendizagem melhora se eu conseguir modificar a minha forma de ensinar, ou a minha forma de promover a aprendizagem, de maneira a que todos os alunos aproveitem da forma de aprender dos outros. Portanto, melhoria do processo de aprendizagem tem a ver com modificação no meu próprio processo de ensino-aprendizagem e pensar também de como é que os alunos podem ter acesso a formas diferentes de aprender. Em 2 palavras, todos nós aprendemos aquela coisa dos estilos de ensino. Lembram-se quando fizemos o curso de Ciências da Educação, dos estilos de ensino. Nós só temos estilos de ensino, mas também aprendemos uma rodinha sobre os estilos de aprendizagem. Nem todos aprendemos da mesma maneira, todos aprendemos de maneiras diferentes. Seria uma longa conversa. Mas o facto de eu ter contacto com uma pessoa que aprende de forma diferente de mim, reforça a minha forma de aprender. Isto é, se eu, por exemplo, se eu for uma pessoa verbal, predominante, com um estilo de aprendizagem predominantemente verbal, e estiver ao lado de uma pessoa que tem um estilo de aprendizagem predominantemente escrito, se eu estiver em contacto com essa pessoa, eu vou reforçar a aprendizagem dele e ele vai reforçar a minha aprendizagem. Em terceiro lugar, a importância da construção da personalidade. Eu irei desenvolver isso mais tarde, mas a importância de nós percebermos que eu estar com pessoas que são diferentes, para mim, é um enriquecimento da minha personalidade. Permite-me uma análise, permite-me encontrar opções sobre como é que eu posso desenvolver a minha personalidade. E, finalmente, a construção de uma ética humana, já agora, não é? Eu não acredito que o nosso mundo, que as nossas sociedades possam melhorar se toda a gente achar que são os reis do pedaço, que toda a gente está a fazer bem e que nós somos os bons e que os outros não percebem nada, como às vezes acontece coisas incríveis. Não há muito tempo estava a falar com um grupo de meninos brasileiros e eu estava a perguntar de uma maneira capciosa, malandra, estava a perguntar, então como é que é a escola em Portugal, não é? E eles disseram, tudo bem. Não, está melhor. O que é que vocês acham mesmo? E eles começaram a contar coisas que eu fiquei com os poucos cabelos que tenho em pé. Por exemplo, um deles que está agora a fazer física teórica no técnico, passou para a universidade. A primeira vez que ele fez um exame de matemática, ele teve a melhor nota da turma. E a professora, quando lhe entregou o teste, disse, tu és brasileiro, mas és bom a matemática. E ele ficou destroçado. Ele disse, o que é que tem a ver com ser brasileiro? E nós fazemos muitas vezes estas questões que têm a ver com ética, de nós pensarmos que há uns que são mais inteligentes do que outros. Ele é cigano, mas é bem comportado. Ele é negro, mas fala bem português. Estas coisas que destroem a alegria da escola, que destroem a inclusão dentro da escola.
uma questão que está sempre presente naquilo que nós, na forma como nós organizamos a inclusão, é esta diferença entre a diferença e a desigualdade. Muitas vezes nós usamos estes termos de uma maneira equivalente. E é muito diferente. Uma coisa é nós sermos diferentes, é fantástico sermos diferentes, não é? Sermos diferentes em tudo e ainda mais com a cultura. A cultura depois, em cima de tudo aquilo que é diferente da nossa biologia, ainda nos deu uma diferença maior. Nós somos realmente a espécie mais diferente, não é? Mais diferenciada. Nós conseguimos viver desde o Polo Norte até ao Equador, desde 8 mil metros de altitude até ao fundo do mar. Fantástico, não é? A diferença é muito boa, mas a desigualdade é muito perniciosa, sobretudo porque a desigualdade culpa-nos ou beneficia-nos por fatores que nós não fomos responsáveis. E dou-lhes um pequeno exemplo só para entrar e sair, que o nosso tempo já começa a ficar curto, não é, doutora Elsa? Ser homem e ser mulher não é a mesma coisa, pois não? Não sei se algum de vocês fez um requerimento antes de nascer, para nascer mulher ou homem. Eu não fiz. Eu nasci homem porque sim. Também não pedi para ser português, não pedi para nascer na família dos meus pais, não pedi para nascer branco. Tantas coisas que me aconteceram que eu recebi assim, que umas vezes me podem prejudicar e outras vezes me podem beneficiar, mas que não foram fruto do meu trabalho, que não foram fruto da minha determinação, do meu compromisso. E é por isso que às vezes é tão ofensivo ouvir pessoas a quem estas coisas caíram no colo e que dizem, pois, eu estou assim porque trabalhei muito. Porque as pessoas pobres não trabalham. As pessoas pobres, as pessoas que não têm sucesso não trabalham. Aquela estatística que cerca de 40% das pessoas pobres em Portugal trabalham não é verdadeira. Estou a ser irónico, obviamente. E, portanto, não confundam diferença com desigualdade. São coisas diferentes. A diferença é uma característica biológica e uma diferença cultural, é ótima e fantástica. A desigualdade é, sem dúvida, uma qualidade funesta das nossas sociedades. A desigualdade e diferença, de certa maneira, o que nós procuramos na educação talvez seja isto, é buscar formas de anular o que torna as pessoas injusta e desumanamente diferentes. Talvez seja isto, dentro desta lógica da diferença entre a desigualdade e a diferença. Nós procuramos na educação anular o que torna as pessoas diferentes, mas de uma forma injusta e de uma forma desumana. E talvez nós pudéssemos, como corolário disto que eu estou a dizer, aterrar nesta frase a verde que aqui está, que diz assim: em educação, reconhecemos as diferenças para as levar em consideração e evitar que se tornem em desigualdades. Quer dizer, se nós não tomarmos atenção às diferenças, se nós tratarmos toda a gente igual, obviamente que o que vai florescer são as desigualdades, não é? Imaginem que nós não temos escola. A escola amortece, de certa maneira, estas questões de desigualdade. Se nós não tivéssemos a escola, certamente... Olha, imaginem a sociedade sem escola, imaginem a sociedade medieval. Imaginem a sociedade medieval, como é que se passava na Idade Média? Não é? A escola, vou ler outra vez, não porque vocês não tenham... Só para mim. Em educação, reconhecemos as diferenças para as levar em consideração e evitar que se tornem em desigualdades. Portanto, a inclusão é uma área extremamente importante. Eu pus ali o se, o famoso if, se, e talvez 5 questões que são importantes dentro daquela lógica que eu falei há pouco, que é a inclusão é importante se nós efetuarmos, obviamente, mudanças. Não pensemos que a inclusão é simplesmente colocar meninos com deficiência em escolas, ou meninos imigrantes em escolas, ou meninos que não falam português em escolas. A inclusão não tem nada a ver com isso. A inclusão tem a ver com o sentido de participação e não com a colocação. A inclusão não é uma prateleira.
A inclusão é uma prateleira em que nós pomos lá aquelas recordações, pomos a Torre Eiffel e o Arco do Triunfo e a Torre de Belém, aquelas coisas que a gente vai lá colocando tudo. Aliás, uma vez dizia uma professora, dizia-me assim, eu já percebi, isso da inclusão é assim misturar os alunos, não é? Eu disse, olha, não tem nada a ver com isso, não tem a ver com misturar. A inclusão, se passar, implica isto. A inclusão é uma área de intervenção contra a desigualdade, já percebemos. Segundo, se todos se sentirem pertencentes à escola. Isto é uma questão importante. E o todos aqui, reparem, não são só os alunos, também professores. Se todos se sentirem pertencentes à escola. Não é só pertencer a estar matriculado, mas eu sentir que pertenço. Eu sentir que aquela é a minha escola e que estão lá as pessoas que me podem ajudar a ir mais longe e que eu posso colaborar com elas. Em que, se todos aprenderem e aprenderem juntos, se todos tiverem condições que precisam para aprender, o apoio. Esta questão é muito importante. Como é que a escola organiza o apoio aos alunos que têm dificuldades? E a inclusão está muito ligada a isso. Quais são os serviços que nós podemos prestar aos alunos que têm mais dificuldade em seguir o currículo? A inclusão, se todos se sentirem respeitados nas suas condições e características. Toda a gente se sentir respeitado. Às vezes é complicado porque eu conto muitas vezes que antes da pandemia estive numa escola na área metropolitana de Lisboa, em que os professores me disseram, sabe que o grande problema da escola é o racismo. Eu disse, hã? É o racismo. E vocês fazem o quê? Oh, CPCJ, talvez, complicado, não é? E eu achei terrível como é que a escola estava tão castrada, tão impossibilitada de atuar contra aquele problema. As pessoas olhavam para o problema do racismo como se fosse inerente, estás a ver? É óbvio, estás a ver? Temos uns assim e outros assado, há racismo. Fiquei apavorado com essa possibilidade. Uma escola em que toda a gente se sente respeitado nas suas condições e características. E, de certa maneira, combater a desigualdade para promover a equidade. Portanto, de certa maneira, a inclusão, a educação é inclusiva, se usar um currículo que não sejam as sagradas relíquias. Nós andamos sempre atrás de um currículo que são as sagradas relíquias. Tu já vais aonde? No Essa de Queiroz. Eu ainda estou no caminho. Agora, mais 2 aulas chego ao Essa. Porque aquilo são as sagradas relíquias. Temos que terminar e no mesmo tempo, não é? O Essa é mais ou menos 4 aulas. 4. Se tirarmos os maias, que aquilo é muito grande, dá 3. É isso? Inovar para todos. Há pouco achei muito interessante quando a doutora Elsa falou da questão da inovação. Inovar para todos é muito interessante. Vocês já pensaram como é que às vezes as perspectivas de inovação não são perspectivas inclusivas? Nós pensamos que os alunos que são melhores para receber a inovação são os bons alunos. Estes vão aproveitar. Imaginem, não é isso que se passou aqui, mas imaginem que eu fazia um programa Erasmus mais. O mais era para todos. E o mais era para os bons alunos da escola. Que esses aí, esses aqui iam aproveitar com o Erasmus mais. Depois podíamos fazer Erasmus mais. Não é essa a questão. Talvez os alunos que precisem mais de ir a Brighton sejam alunos que não têm outra possibilidade de ir a Brighton de outra maneira. Talvez. E quando nós pensamos em inovação para todos, procurem, e eu sei que procuram, não cair na tentação de fazer a inovação para aqueles meninos em que a inovação vai ficar muito bem e vamos ter resultados fantásticos, porque eles vão aproveitar tudo, eles já são os reis do pedaço. Muitas vezes nós pensar na inovação para as pessoas que não aprendem direito da forma como a escola está organizada. E aí é que faz sentido a inovação, para que todos eles possam aprender. A inovação não é uma prenda, a inovação é, outra vez, um instrumento para nós desenvolvermos uma boa educação. E, finalmente, criar ambientes. Eu gosto deste termo dos ambientes, ando agora atrás disto, não é original meu, ando atrás desta questão dos ambientes educativos inclusivos. Criar ambientes que não é só o ambiente da sala de aula, é o refeitório, é o recreio, é a entrada da escola, é pensarmos que toda a escola constitui um ambiente educativo inclusivo. Próximo, por favor.
E agora chegamos à parte, digamos, mais substantiva do que eu vos queria dizer. Em que é que a experiência Erasmus se relaciona com a equidade e com a inclusão? Talvez porque pressupõe contatar, entender e valorizar pessoas e culturas que não fazem parte do nosso chão. Nós estamos habituados a valorizar ou a desvalorizar quem está mais perto de nós. E as pessoas que vêm de fora, às vezes nós temos atitudes de subserviência em relação a eles, não é? Se ele fala inglês, vamos tratá-lo bem. Mas espera aí, ele falou português. Então, espera aí, ele é português e está a fazer isto. Atenção, pressupõe entender e valorizar pessoas e culturas que não fazem parte do nosso chão. Ter a inclusão como um acesso a uma bricolagem identitária. O Beck, um grande investigador alemão, falava em bricolagem identitária. Dizia que a nossa identidade é como se fosse uma bricolagem. Entendem o termo bricolagem? Bricolagem naquele sentido de eu pegar em coisas que não estão naquele contexto, juntá-las todas. Fazer uma bicicleta, por exemplo, com bicicletas antigas, que tem uma roda maior, outra roda mais pequena, em que eu inventei um pedal e tal, e fiz uma bicicleta e ela anda. Bricolagem. Bricolagem. Aliás, há uma grande empresa em França de materiais de construção que se chama Brico, que vem da bricolagem, não é? A inclusão como acesso à bricolagem identitária. E o que disse o Beck, diz que toda a nossa identidade é uma identidade de bricolagem, em que nós pegamos um bocadinho de uma pessoa e um bocadinho de outra, e um bocadinho das ideias religiosas que temos ou que não temos, e um bocadinho das ideias políticas dos nossos pais, que temos ou que não temos, e vamos juntando aquilo tudo. E a nossa identidade é sempre uma identidade de bricolagem, ao contrário do que pensam algumas pessoas que disseram: eu não tenho dúvidas nenhumas, eu sempre fui e sempre serei. Pessoas cansativas, não é? E realmente o que nós fizemos foi esta bricolagem. E talvez uma pergunta: estamos preparados para as diferenças no nosso meio, mas para que nos serve experimentar coisas que estão fora do nosso meio? Para que é que serve ir para fora da região autónoma da Madeira? O que é que isto tem a ver com equidade e com inclusão? Olhar para fora para ver cá dentro. Nós vamos olhar para fora para ver melhor cá dentro, para a nossa bricolagem. A frase do conhecidíssimo José Saramago: se puderes olhar, vê; se puderes ver, repara. Repara. Talvez a grande questão que nós fazemos no Erasmus não é ir ver. Ir ver é o turismo, isso é a Agência Abreu, que passa a publicidade. Isso é a Agência Abreu, isso é para ver. O Erasmus não vê, o Erasmus repara. E repara, e talvez 3 questões que eu penso que são importantes para vocês partilharem com as pessoas que vêm cá e com as pessoas que vão lá. Tomar a parte pelo todo. Eu tinha uma amiga minha que dizia assim: eu a Paris já não vou porque eu já conheço. E eu fico aterrorizado, não é? Eu moro em Lisboa há 50 anos, ainda não conheço bem Lisboa. Como é que uma pessoa diz: eu estive lá já um fim de semana e o Paris já conheço. Esta ideia de não tomar a parte pelo todo e criar nas pessoas a humildade de ir perceber que há muito mais coisas para além daquilo que nós vemos imediatamente. Depois procurar evitar esta questão quando nós saímos de pessoas para quem tudo é novo e para pessoas para quem nada é novo. Conhecem isso, não é? Há pessoas que chegam, vamos continuar com Paris agora, e chegam a Paris e isto é tudo novo. Não, há muitas coisas de Paris que são parecidas com no Funchal. Muitas coisas parecidas. E também há pessoas para quem nada é novo. Paris, é uma coisa, passam casas e automóveis, que tem a ver com isso. Tem lá assim umas coisas grandes, uma torre, nem sei como é que se chama, uma torre, deve ser para os telemóveis, uma coisa grande, lá tem. E é interessante nós pensarmos que a melhor maneira de nós não percebermos, de nós não repararmos nas coisas, é olharmos para as coisas como se elas fossem completamente novas, ou olhar para as coisas como se elas não fossem nada novas. Percebermos o que é uma coisa relacionada com outra. E, finalmente, aprender com pessoas e culturas com condições muito diferentes, com condições financeiras diferentes, com condições culturais, com condições históricas. Aprender com essas pessoas que tentam resolver os problemas que todos nós temos. Vocês vão encontrar, nos países que vão visitar, pessoas que vão... Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado. Estava a precisar um bocadinho de água. Obrigado. E tentam resolver os mesmos problemas que nós temos. Isto é interessante.
quando eu olhar para uma escola em qualquer outro país, eles têm problemas muito parecidos com os nossos. Como é que eles os resolveram? Como é que eles tentaram resolver isso? Por exemplo, o que é que se procura com a educação? Como educar todos? Os direitos humanos e educacionais são inerentes ou são um merecimento? Isto é tão interessante, isto dava para fazermos uma conferência, não é? Nós às vezes pensamos que os direitos humanos não são para todos. Os direitos humanos são uma coisa que algumas pessoas merecem. Vamos dizer, aquele tipo, ele não merece. Mas não merece porque ele não é humano. Os direitos são humanos ou são só os direitos humanos para quem se porta bem? Como os direitos humanos educacionais são inerentes a todo o ser humano ou são um merecimento? Como é que organizamos a distribuição dos afetos? Tudo isto são questões que todas as escolas têm e que nós, ao visitarmos, ao repararmos nas escolas, vamos certamente entender. E pronto, olhar o mundo de uma forma inclusiva, basicamente, é achar que o ser humano tem direitos, não merece direitos, não merece no sentido, não é um merecimento. Segundo, que cada pessoa faz o melhor que sabe e pode para ser feliz. Todas as pessoas fazem o melhor que podem e sabem. Por muito que nós achemos que eles são preguiçosos, que não estão nem aí, que são oportunistas, são uns finórios, cada pessoa faz o melhor que sabe e pode para ser feliz. E olhar o mundo com flexibilidade, mas com valores. Flexibilidade e valores. Há uma grande confusão atualmente sobre o que é flexibilidade e valores. E as pessoas dizem, mas espera aí, porque é que os nazis não vão ter oportunidade de falar tal como as outras pessoas têm uma opinião? Tanta confusão que anda aí sobre isso, não é? Olhar o mundo de uma forma inclusiva, isto é, olhar com flexibilidade, mas com valores. E talvez acabasse com um texto sobre uma bricolagem, dizendo, até te ter visto, não me tinha visto. E foi só ao ver a tua casa que soube como era a minha. Zanguei-me até contigo só para me ver zangado. Mas depois tive de fazer as pazes para ver se conseguia ser bom. Dei uma volta ao teu mundo para me encontrar comigo. E talvez seja esta mensagem que eu gostava de vos deixar, que podem procurar e espero que encontrar no Erasmus+. Muito obrigado. Muito obrigada, professor David Rodrigues, por me ter trazido esta comunicação maravilhosa. Eu já uma vez tive a oportunidade de ter o professor David Rodrigues que exprime aquilo que a gente até sente, mas ainda não conseguiu sequer pensar. E de cada vez que eu ouço e que o ouvimos, tem sempre algo de novo e de especial a acrescentar a tudo aquilo que foi dizendo e que também foi ficando dentro de nós. E eu agradeço, julgo que em nome de todas as pessoas que aqui estão, pela bondade de cá vir e partilhar connosco a sua sabedoria. Muito obrigada. Apesar de não termos o intervalo previsto no nosso programa, mas acho que precisamos parar um bocadinho, se calhar ficar um pouco connosco próprios ou então olhar para o outro. E um momento de café, uma pausa, talvez seja o momento ideal para essa viagem pelo mundo todo, para se encontrar consigo próprio. Muito obrigada mais uma vez, professor David Rodrigues. 10 minutos de intervalo, por favor.